Na Segunda Guerra Mundial, o Oscar, ele era filiado ao partido nazista. E ele era uma pessoa de muito bom relacionamento. Se relacionava muito bem. E os nazistas iam ali tomando os bens dos judeus, tirando eles das suas casas. Aqueles que eram empresários com grandes empresas eram tirados dessas empresas. E essas empresas continuavam a funcionar. Então, o Oscar, muito bem influente, ele consegue uma fábrica de panelas, ele vai e fica na liderança dessa fábrica, utilizando-se de toda a estrutura da fábrica. A mão de obra é uma mão de obra gratuita, porque são os próprios judeus que trabalham ali na fábrica dele. Então ele como empreendedor que era, fala assim, ó, eu não tenho nada a ver com essa guerra, né, na consciência dele. Eu vou empreender, aproveitar o momento. Não sou eu que estou atirando, não sou eu que estou matando. E ele ia ali, mergulhado no seu egoísmo, fazendo cada vez mais e mais dinheiro, se tornando bilionário. E ele passa a perceber que o seu contador, que é quem cuida da contratação, só está contratando crianças, mulheres e idosos. E ele percebe ali, embora a fábrica esteja indo bem, ele percebe o porquê do seu contador estar fazendo isso. Porque os nazistas, os alemães, eles utilizavam-se da mão de obra. Então, o homem na meia-idade, antes da velhice, digamos assim, ele trabalhava nas fábricas, ele não era assassinado. Eles escravizavam ele antes. Agora, as câmaras de gás que ia matando eram para aqueles que eram inúteis na mão dos nazistas. As crianças, as mulheres e os idosos. Então ele ia lá e contratava, comprava aquela mão de obra do partido nazista e colocava na fábrica para salvar. E o Oscar, ele é tocado por essa onda de amor. E ele passa a ficar com o coração dele mais maleável, mais macio e compreende. Então ele fala, eu já estou fazendo minha parte, tirando eles dali. Mas continuava com seu lucro absurdo, né? Até que ele passa a pensar assim, eu posso fazer mais. E aí ele passa a incentivar mais ainda a que seja contratado os idosos, as crianças e as mulheres. E vai passando um tempo, a consciência dele vai se ampliando para a sua responsabilidade naquele cenário terrível de guerra. E ele pensa, eu posso fazer mais. Então ele passa a montar uma outra fábrica num local distante e vai pegando todos os seus recursos e vai comprando, né, dos generais com seu dinheiro ali, dos poderosos nazistas, mais mão de obra. E sempre com o mesmo critério, aqueles que ele sabia que iam ser mortos na câmara de gás. Os idosos, as mulheres e as crianças. E ele diz, eu posso fazer mais. E ele vai comprando mais. E aí ele convence o partido nazista dele ter mais ainda funcionários, porque uma dessas fábricas ele vai fazer munições, balas, né, munições que iam ser utilizadas na guerra. Então ele contrata mais e mais. Ele chega a ponto de 1.200 a 1.300 pessoas ser salvas. E fica famoso porque ele faz uma lista com os nomes. E essa lista vira livro e vira filme. A lista de Schindler, que Steven Spielberg gravou, né? Então ele consegue salvar essas 1.200, 1.300 pessoas nessa fábrica. Essa fábrica, ele desregula as máquinas para que não passe no setor de qualidade, para que as munições não venham a ser usadas. Então ele vai tirando o dinheiro do bolso. Ele que era bilionário, ele vai tirando o dinheiro do bolso, não vende as munições porque não está com padrão de qualidade, e ele mantém ali durante muitos anos a fábrica funcionando, tirando os seus recursos, sem lucro nenhum, apenas para manter viva aquelas 1.200, 1.300 pessoas. A guerra conclui, termina, ele é exilado na Argentina e morre pobre. Para um empresário, um empreendedor, ele não teve
o sucesso. Ele teve até um período, mas depois ele foi despertado pelo amor. Ele morreu pobre? Sim, mas de consciência tranquila. Porque ele viu que dava para ele fazer mais. E assim ele fez. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.